Capítulo 28 Cicatriz feroz. Quando Roland tentou mudar a teoria em prática, descobriu que não era tão fácil quanto imaginava. No quintal, depois de 4 ou 5 dias, a produção de uma broca mais dura foi bem sucedida. Era fácil ficar quieto, já que ele podia usar a chama de alta temperatura de Ana, que poderia facilmente ficar acima de 1500 graus, e era o suficiente para derreter o ferro. Sem precisar pensar no controle de temperatura, e usando o método convencional de produção de aço, foi fácil e rapidamente possível fabricar uma pequena quantidade de barras de aço, ou seja, a agitação de alta velocidade de barras de ferro com ferro fundido. O excesso de carbono e outras impurezas no ferro gusa oxidariam ao entrar em contato com o ar. Repetindo isso várias vezes antes de deixar o ferro fundido esfriar, foi possível obter aço de alta qualidade. O problema colocado dentro do motor a vapor. O ruído e a vibração trabalhados pelo seu protótipo da máquina a vapor foram muito impressionantes. Mesmo ao estabilizar a broca era impossível completar um cano. Ao fazer trabalhos pesados, ou trabalhos manuais, esse grau de tremor não importava, mas claramente não era possível processar um cano da arma. Se ele quisesse melhorar o motor a vapor, ele teria que criar um regulador de mecânica centrífuga para controlar a potência de saída do motor a vapor, e então ele poderia reduzir o tremor usando engrenagens para ajustar a velocidade de rotação da broca. E ele precisa de um equipamento de usinagem simples. Com tudo isso em mente, Roland simplesmente não encontrou meios de atingir esse objetivo enquanto se preparava para os próximos meses dos demônios. No final, ele só podia usar a maneira antiga e deixar um ferreiro martelar a broca no cano. Mas o plano de produzir armas de fogo em massa era impossível. De acordo com o número de forjarias em Bordestovo, só era possível produzir 3, 4 barris de raiz por mês, mas apenas no caso em que ele parou a produção do segundo motor a vapor. A única boa notícia foi que não precisava se preocupar com a qualidade dos barris. O ferreiro só precisou derrubar um cano áspero, e então Ana pôde fazer a comissura unificadora. Seu trabalho era perfeito e tão bom que basicamente eliminou o risco de uma explosão de barril. Então Roland não teve escolha senão mudar seu antigo plano. Ele pretendia recrutar caçadores da fronteira, que então formariam uma equipe de rifles. A maioria deles era proficiente em arco e flecha com arco ou besta, ambos eram armas úteis. Além disso, eles só precisam de um curto período de tempo para treinar com as armas de fogo, para que possam ser rapidamente enviados para o combate. Mas agora, com apenas 4 armas produzidas antes dos meses dos demônios, ele só podia escolher os caçadores mais destacados e não tinha mão de obra para formar um grupo de elite. Roland decidiu deixar o Iron Achel lidar com esse assunto. Ele já passou 15 anos em Bordestovo, então ele deveria saber quem são os melhores caçadores. No último mês, Brian estava infeliz. Especialmente quando ele conheceu a milícia na rua, seu sentimento insatisfeito seria duplicado. Ele até sentiu um traço de aversão. Ele sentiu que Sua Alteza o havia esquecido. Um mês atrás, quando ele foi chamado pelo cavaleiro-chefe, ele estava cheio de emoção. Ele teria um contato próximo com o quarto príncipe e receberia ordens diretamente de Sua Alteza Real. Quão afortunado e glorioso seria! Ele cresceu em Bordestovo, e apesar de ter nascido em uma família de caça comum, em virtude de sua habilidade, ele conseguiu um lugar como patrulha da cidade. Ele sabia que não podia confiar em sua origem familiar para se tornar um cavaleiro, mas, em vez disso, só podia esperar a oportunidade de obter méritos suficientes para receber a honra de se tornar um cavaleiro. Sua Alteza lhe perguntou o que ele sabia sobre as bestas demoníacas. Então ele aparentemente não estava disposto a desistir de seu próprio território durante o inverno. Ele estava tentando encontrar maneiras de lutar contra as bestas demoníacas. Mais tarde, as paredes desenfreadas também provaram que não havia dúvida de que naquele ano eles passariam os meses dos demônios na cidade fronteiriça. Se ele quisesse impedir a invasão das bestas demoníacas, teríamos que montar uma equipe de combate à frente.
Brian pensou que ele próprio era um bom candidato. Ele era proficiente em investigar, esgrima e cavalgar, e no ano passado ele foi mesmo a última pessoa em Borderstov que acendeu as chamas, provando que ele não tinha falta de coragem, mas ele nunca esperara que Sua Alteza pretendesse eleger uma equipe da população civil para lutar contra as feras demoníacas. Sim, uma equipe puramente civil, e não apenas ele, mas toda a equipe de patrulha de 10 pessoas não foi aceita durante a revisão pelo chefe dos cavaleiros. Isso foi simplesmente incrível. Sua Alteza achava que essas pessoas, que nunca tinham segurado uma espada, seriam melhores em lutar contra sua própria patrulha da cidade. Ele estava com medo de que, quando eles pudessem ver a feroz aparência da besta do mal, eles entrariam em colapso instantaneamente. Mas Sua Alteza parecia ser sério, ele não apenas treinou a turba, mas até mesmo lhes deu um uniforme e muitas outras roupas. Todas as tardes, Brian podia ver esse grupo de pessoas vestindo uma armadura de couro marrom e cinza, elas estavam dispostas em duas colunas correndo pela rua. No começo, eles estavam faltando qualquer ordem, mas recentemente o tornou mais limpo e arrumado. Enquanto ele mesmo ainda tinha que realizar sua tarefa chata todos os dias, ele não podia ver qualquer possibilidade de promoção agora. Quando ele estava se mexendo e girando à noite, ele podia ouvir um som em sua porta, então a porta se abriu e alguém entrou em silêncio. Ei, estamos de pé, sussurrou uma pessoa em voz baixa. Brian podia dizer a quem esta voz pertencia. Pertencia a um membro de sua própria patrulha, apelidado de Fierce Scar. Em seu quarto dormiam 5 pessoas. Além de si mesmo e da Greyhound, os outros 3 rapidamente se levantaram, e pareciam bem preparados, eles nem tinham tirado os casacos. Capitão, levante-se, tenho algo importante para lhe dizer. Em Longsome Stronghold, Fierce Scar tinha um parente nobre que não ouvira falar de seu grande e nobre tio. Então, graças a isso, ele tinha um alto status dentro da equipe. Não foi bom para Brian ignorá-lo, então ele teve que subir e perguntar: o que aconteceu? A Greyhound também acordou. Isso é tão tarde, porque você não dorme, não está com sono. Eu tenho um maior trabalho em suas vidas para apresentar a você. Você quer ser canonizado como um cavaleiro, certo? O que? O que? Knigat. Greyhound ficou surpreso. O coração de Brian pula violentamente e ele rapidamente pergunta: no final, qual é o trabalho? Todos vocês conhecem meu tio Will. Ele não é apenas o arauto do Duque Rian, ainda mais, ele é um de seus confidentes. Esta é uma notícia que ele mesmo confessou pessoalmente para mim. Fierce Scar falou em voz baixa. O quarto príncipe, preparando-se para se livrar dos grilhões de Longsome Stronghold, deixou o Duque Rian muito infeliz. Ele decidiu deixar o príncipe saber quem é o verdadeiro dono da fronteira ocidental. Difícil, difícil, não? Seu plano, assassinato. Greyhound estava tão nervoso que até começou a gaguejar, e nem sequer pronunciou uma frase completa. Como isso seria possível? Cicatriz feroz riu Maniacali, afinal, ele é um príncipe. Se matá-lo, nem mesmo Duque Rian poderia nos abrigar. Eu disse que esta é a sua maior chance na sua vida. Cérebro sentiu subconscientemente que o acordo certamente não era tão simples quanto ele dizia ser, mas a tentação de ser canonizado como um cavaleiro era grande demais. Ele não conseguiu se conter e abriu a boca. Comece a falar, estamos ouvindo comida. Se ele não tem comida, ele só pode se humilhar e voltar para Longsome Stronghold, onde o Duque Rian já lhe prometeu um lugar. Enquanto pudermos queimar com sucesso a comida que o quarto príncipe comprou anteriormente, o Duque Rian organizará a cerimônia de canonização para nós, e dará a cada um de nós a fissão a leste de Longsome Stronghold. Esta é uma oportunidade de ouro, capitão, o que você acha? Você é louco. Agora, não tinha astrólogo. Sua Alteza Real disse que este ano, Meses dos Demônios provavelmente iria aguentar por mais de 4 meses, se colocarmos a comida no fogo. Se nós queimamos tudo, o que nós comeríamos? Greyhound balançou a cabeça novamente. Dois anos atrás, houve uma grande fome. Todo mundo esqueceu? O que isso tem a ver conosco? Perguntou desdenhosamente a outra pessoa.
De qualquer forma, não pretendo ficar aqui. Se fizermos o trabalho para o Duque Rian, podemos viver uma vida confortável na fortaleza. Sim, você quer comer este inferno de escória por toda a vida, não é? Outras pessoas começaram a gritar. Inferno, eles já conspiraram em um momento anterior. O coração de Brian ficou frio, e além disso, exceto o Greyhound, a maioria deles era de fora da Bordertown. Eles vieram de todo o reino, e eles não têm nenhuma nostalgia com esta cidade. Sentindo-se impotente para pará-los, Brian teve que mudar de assunto, mas o trigo comprado foi transferido para o castelo de Sua Alteza Real, e todas as portas são guardadas pelos cavaleiros de Sua Alteza. Como você poderia seguir com seu plano? É por isso que preciso da sua ajuda, disse Fiersiscar com orgulho. Desde cedo você ficou nesse lugar destruído, então ninguém está mais familiarizado com o ambiente aqui do que você. Eu lembro que você disse uma vez que há uma ravina em um poço abandonado, e seu fim está conectado com o abastecimento de água do castelo. Através dela, podemos entrar silenciosamente no jardim do castelo. Você não achou quando ainda era criança? Como é? Com essa tarefa fácil, você pode se tornar um cavaleiro no futuro, um cavaleiro pessoalmente canonizado pelo Duque Rian. Um cavaleiro não deve fazer nenhuma injustiça, em vez disso, ele deve ter a coragem de lutar contra ele, e ele não deve ter medo de nenhum perigo, e deve estar sempre pronto para proteger os fracos. Para ganhos pessoais do Duque Rian, os moradores de sua cidade natal enfrentariam a ameaça de fome e morte. Tornando-se um cavaleiro como este, não houve glória alguma. Ele se recusou a abrir a boca, mas Greyhound começou a gritar. Você é um grupo de maníacos. Você está realmente pensando na ideia de queimar a comida. Eu nunca deixe você sair deste lugar. Vou denunciá-lo, relatar para Greyhound só falou até aqui. Sua voz de repente ficou mais fraca, com um olhar incrível ele se virou, olhando para um ex-companheiro de equipe em pé atrás dele e zombando dele. Uma adaga negra estava inserida na cintura do Greyhound. A adaga estava totalmente inserida no corpo. Greyhound estremeceu 2 vezes, ele abriu a boca e tentou dizer alguma coisa, mas ele só podia emitir um som de respiração rouca. O outro guarda mexeu a adaga 2 vezes e depois retirou-a abruptamente. Greyhound, como uma boneca que de repente perdeu seu apoio, desmoronou suavemente no chão. Como cicatriz feroz de repente ficou tão perto de Brian, que este último pôde até sentir o mau hálito exalado de sua boca. Eu acho que você tomou uma decisão, certo, Capitão Brian?